Boa noite, irmãos, amigos. Boa noite a você que pode nos ouvir e prestar culto ao Senhor conosco, aí da sua casa, onde você estiver. Como é bom quando estamos reunidos, mesmo à distância, nós juntos adorando ao nosso Deus vivo, ao nosso Deus verdadeiro, aquele que tem olhado por nós a cada momento de nossas vidas. Vamos orar a este Deus tão maravilhoso que vive e reina em nossas vidas. Pai, obrigada, Senhor Jesus, por esse momento, por estarmos aqui reunidos em Teu nome. Obrigada, Senhor Jesus, porque o Senhor já vem falado aos nossos corações no decorrer desses dias, hoje pela manhã. Que o Senhor continue sempre a falar aos nossos corações, porque nós necessitamos ouvir a voz do Senhor para conduzir e guiar as nossas vidas. Que o Senhor continue a falar conosco, que o Senhor abençoe este culto que estamos prestando unicamente ao Seu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Aleluias, louvado seja o nome do nosso Deus, aquele que nós vamos ler a sua palavra em Salmo 118, apenas o versículo 1 e 2, que nos diz: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, Israel, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, a igreja do Bonfim, sim, a sua misericórdia dura para sempre. É a nossa esperança, é o nosso Deus falando aos nossos corações, e a certeza de que o amor do Senhor para conosco nunca falha. Então que nós possamos nos apegar nele, somente nele, e juntos possamos a cada dia adorar e bendizer o santo nome do nosso Deus. Se você se sentir à vontade de estar aqui, coloque-se de pé e juntos vamos adorar ao nosso Deus.
pode se sentar neste momento. Nós vamos continuar adorando ao Deus de que nós já podemos desfrutar o seu amor, o amor que liberta o nosso ser. E vamos declarar nessa canção que o nosso Deus, Ele é bem-vindo em nossas vidas. Ele possa inundar e encher este lugar. Que possa ser o desejo do nosso coração também ser inundado pela sua glória. Então declare, coloque-se diante do Senhor enquanto você canta este louvor ao nome do nosso Deus.
da sua glória e bondade, enquanto você dedica a sua vida diante do Senhor, enquanto você se coloca diante dele e admite a si mesmo que você não é nada, eu não sou nada, diante do poder do nosso Deus, de tudo que Ele pode fazer por cada um de nós. Então consagre sua vida diante do nosso Deus nesse momento. E consagre também os seus bens, os dízimos, ofertas, o que você tem de material para consagrar diante do Senhor. E acredite que em meio a tudo isso, a toda essa entrega, o meu, seu pastor, não há de deixar nada faltar na sua vida para a honra e glória do seu santo e poderoso nome. Então creia que o nosso Deus ele é mais que abundante. Ele supre as nossas necessidades. Então descanse, que Ele cuide de cada um de nós.
querido, Pai Todo-Poderoso, como é bom, Pai, sentir o seu cuidado, o poder do Senhor em nossas vidas. Obrigado, Deus. Diante de tudo que temos, de tudo que passamos, de todos os nossos anseios, só temos maiores motivos para agradecer. Obrigada, Senhor Jesus, pelas suas misericórdias que se renovam a cada manhã em nossas vidas. Obrigada, Deus, por cada um que está aqui presente esta noite, aqueles que estão nos seus lares adorando e bendizendo também o teu santo nome. Cuida, Pai, trata cada vida, para que nós possamos, ó Pai, viver não mais a nossa vida, mas em Ti. Somente a Sua vida, o Seu querer nas nossas vidas. Então continua, Deus, falando aos nossos corações, porque precisamos incessantemente de ouvir a Tua voz e o Teu querer para nas nossas vidas. Obrigada, Senhor Deus, pelas pessoas que estão aniversariando essa semana, mais um ano de vida, mais um ano de casamento. Obrigada, Senhor Jesus, pelos dízimos e ofertas alçadas. Que o Senhor possa a cada momento, ó Pai, fazer-nos sentir que o Senhor é o nosso pastor, cuida de nós, e que nós possamos a cada momento abrir os nossos corações para o Teu querer, para desfrutar dos Teus milagres, da Tua vontade em nossas vidas. Toma, Senhor Jesus, a vida do Lucas na Sua mão. Abençoa, Senhor Deus, o Seu servo. Usa, Senhor Deus, totalmente como instrumento, Pai, em Tuas mãos. E continua, Pai, a falar aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém, Deus. Boa noite, igreja. Boa noite. Que esse momento seja um momento agradável ao Senhor, primeiramente. Que isso possa redundar em transformação em nosso coração. Antes de começar a pregação propriamente, eu queria deixar aqui um pequeno relatório relacionado à minha sogra, Genilda. Como alguns sabem, são todos, ela se encontra internada no hospital psiquiátrico em Cariacica, e ela tem sido tratada durante a semana. Ela recebeu alguns medicamentos, ela está num período onde os médicos ainda estão constatando alguns fatos para depois trazer um diagnóstico mais preciso. Então eu peço aos irmãos que os irmãos continuem em oração pela vida dela, especialmente pela vida dela, mas também pela vida dos familiares, né? Nós que estamos ali envolvidos diretamente tratando dessa situação, que envolve muitas outras coisas além somente da saúde da Genilda. Então eu peço aos irmãos que orem por nós, mas nós temos a plena convicção de que tudo está na mão de Deus. E isso nos consola, isso nos dá força para caminhar. Amém? Amém. Hoje eu quero primeiro agradecer a oportunidade, agradecer a liderança da igreja, dizer que vocês estão perdendo a mão, vocês estão deixando eu pregar domingo à noite, pelo amor de Deus. Alguém aqui, obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade. E é uma honra muito grande poder estar num lugar que, apesar de não ser santo, porque Deus não habita em templos feitos por mãos de homem, Ele está aqui porque nós estamos aqui.
Apesar disso, é um lugar que me honra muito poder estar aqui, porque eu sei que tiveram grandes homens de Deus que pisaram aqui nesse lugar e que foram inspirados e usados por Ele. Hoje, Deus me oportunizou estar aqui com a minha igreja, que eu amo tanto, para a gente compartilhar um pouco da palavra de Deus. Eu preciso saber só a hora, porque eu não sei se aquele relógio está certo. Tá não? Aquela ali é para pegar o pregador de vez. 7h30? Então, às 9h40 eu termino. Meus irmãos, eu quero deixar a primeira pergunta para você. Qual é a sua resposta quando Deus te confronta? Quero que você reflita nessa pergunta. Qual é a sua resposta quando Deus te confronta? E aí eu quero começar falando da história de Davi. Davi, que a Bíblia nos apresenta como o homem segundo o coração de Deus. Essa marca, esse título que Davi tem é algo muito importante. Se a gente olhar para a história da humanidade, para a história da Bíblia e para a história de Davi propriamente dito, Davi foi um homem completamente importante, relevante para a expansão do reino de Deus aqui nessa terra. Mas num dado momento da vida de Davi, e aí eu não vou ler, a gente vai só conversar aqui sobre, Davi caiu de uma maneira drástica. Davi, certo dia, estava no seu palácio, viu ali uma mulher se banhando pela janela, e essa mulher era a esposa de um soldado que estava nos campos de batalha, e Davi desejou aquela mulher, desejou Betseba, e aquele desejo tornou tão impuro o coração de Davi naquele tempo, que ele ficou completamente sem medir as consequências dos seus atos. E a partir daí Davi começou a armar uma série de situações para que ele pudesse possuir aquela mulher para si. Davi fez isso como? Ele botou o esposo dessa mulher na linha de frente de batalha. E aí o que os irmãos já sabem o que aconteceu? Faleceu. Numa batalha ele morreu. E aí Davi foi e fez o quê? Concluiu o plano misterioso dele. E Davi, a partir daquele momento, ele tinha em suas mãos sangue. Sangue por um pecado que devastou não apenas uma conjuntura familiar, mas devastou seu próprio poder de reinado sobre aquele povo naquela época. Então, Davi com sangue nas mãos, porém, sem se dar conta do que fez. E aí, eu quero que vocês abram a Bíblia de vocês em 2 Samuel 12. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 7. 2 Samuel 12, de 1 a 7. A Bíblia diz o seguinte: E o Senhor enviou a Davi o profeta Natã. Ao chegar, ele disse a Davi: 2 homens viviam numa cidade, um era rico e o outro era pobre. O rico possuía muitas ovelhas e bois, mas o pobre nada tinha, senão uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou e ela cresceu como ele e com seus filhos. Ela comia junto dele, bebia do seu copo e até dormia em seus braços. Era como uma filha para ele. Certo dia, um viajante chegou à casa do rico e este não quis pegar uma das suas próprias ovelhas ou de seus bois para preparar uma refeição. Em vez disso, preparou para o visitante a cordeira que pertencia ao pobre. Então Davi encheu-se de ira contra o homem e disse a Natã: Juro pelo nome do Senhor que o homem que fez isso merece a morte. Deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira, porquanto agiu sem misericórdia. Esse homem é você, disse
Natan a Davi. E a gente vai parar por aqui. Davi foi confrontado de uma maneira um pouco infantil pelo profeta Natan. E aí a gente não cabe aqui discutir o porquê que ele usou essa linguagem, porquê que ele inventou essa historinha. Mas fato é que deu certo. Porque a partir daquele momento Davi percebeu que havia sangue em suas mãos. Davi percebeu, ou pelo menos foi informado daquilo que ele tinha feito. E Davi, a partir daquele momento, ele tinha duas opções. Ou Davi negava e desobedecia a Deus, ou então ele assumia o boleto para ele pagar a dívida. Das duas, uma. E aí a segunda pergunta que eu quero deixar para você refletir é a seguinte: quantas vezes Deus nos envia pessoas para nos chamar a atenção, para nos repreender, e nós ignoramos? Porque nós às vezes somos tão céticos, nós somos tão, sabe, aquela viseira de cavalo, às vezes a gente coloca aquele negócio ali e só olha como se Deus só agisse de uma forma, como se Deus só falasse através de um único instrumento. Mas nós nos esquecemos que Deus é grandioso e Ele tem diversas formas para nos falar. E Davi foi confrontado por um homem de Deus. E quantas vezes nós somos confrontados por pessoas que são enviadas por Deus para moldar o nosso caráter, para mudar o nosso comportamento, e nós ignoramos, porque o nosso jeito de ser é mais importante, porque a nossa característica, a nossa personalidade, a gente sempre gosta de colocar a culpa na personalidade, já percebeu? Ah, fulano tem personalidade forte. Não, é falta de caráter, é falta de Deus na vida, porque é muito fácil a gente culpar outras coisas. Sempre a culpa é de outra pessoa, sempre a culpa é da circunstância, sempre a culpa é de qualquer outra coisa e não nós, quando nós cometemos os nossos erros. E por que a gente ignora? Por causa do nosso egoísmo e da nossa ingratidão. Nós olhamos tanto para nós queremos saber tanto do nosso próprio bem-estar, que às vezes nós não nos damos conta da gravidade das coisas que fazemos. Ficamos tão cegos e obstinados por aquilo que acreditamos ser verdade, que por muitas vezes a nossa vida se mantém numa mesma linha de raciocínio, sempre. E aí vem várias pessoas que passam na nossa vida, tentando nos ajudar, tentando corrigir as nossas falhas, tentando nos dar um apoio. E na grande maioria dessas vezes, a nossa resposta é ignorar. E aí, cabe a nós, eu falo isso por mim, tá, gente? Cabe a nós uma reflexão pessoal. Quantas pessoas mais Deus vai precisar enviar, vai precisar usar, para que você entenda aquilo que você tem errado? Quantas pessoas mais, quantas oportunidades mais Deus vai precisar te dar, para que você abandone os seus pecados, para que você viva uma vida nova diante de Deus? E outro fato porque nós ignoramos é por falta de conhecimento bíblico aprofundado. Davi, nesse contexto, ele se obstinou de tal maneira por aquela mulher que nada mais importava. A posição de rei dele não importava, de líder não importava, de alguém que precisava dar o exemplo, mesma coisa, não importava. Principalmente a sua condição, a sua posição diante de Deus, Davi esqueceu-se completamente e seguiu para aquilo que a carne falava mais alto naquele momento. E quantas vezes nós nos deixamos levar pela carne e decidimos aquilo que queremos fazer, decidimos aquilo que queremos alcançar, os nossos próprios meios, através das nossas próprias formas de agir, e nos esquecemos que nós devemos satisfação para alguém.
nos tornamos tão donos de nós mesmos que o egoísmo nos cega. A falta de profundidade bíblica no conhecimento da palavra de Deus nos torna pessoas insensíveis, ingratas, egoístas. E a falta do conhecimento da palavra de Deus também nos leva a não ser uma pessoa como Natã. Porque se coloca no lugar de Natã, você tem que confrontar o seu rei. Você tem que chegar no seu rei e falar bem assim: meu irmão, você pecou contra Deus. E por que nos falta pessoas como Natã hoje em dia? Porque não é conveniente tocar na ferida. Porque é desagradável. Humanamente falando, é chato você repreender o seu irmão, porque você não sabe qual é a reação dele. Você não sabe se ele vai pegar e vai abandonar a igreja. Fica sempre esse medo de como que o irmão vai receber. O irmão está lá jogado no pecado, destruindo a sua própria vida, destruindo, dividindo a igreja. Mas a gente prefere ficar em silêncio. Por quê? Porque nós não entendemos, até hoje, que mais vale agradar a Deus do que a homens. Se o irmão não vai receber bem aquele conselho, você fez a sua parte. Você foi servo de Deus, você foi bênção na vida de alguém, mas que preferiu, pelas próprias razões, não entender e não ouvir aquilo que você aconselhou. Mas é tempo da gente vencer esse obstáculo. Meus irmãos, quantas coisas já aconteceram dentro da nossa igreja, quantas coisas nós estamos colocando pano, nós estamos passando pano, nós estamos deixando acontecer. Fulano brigou com fulano, não, mas vai resolver uma hora. Ciclano não gosta do pastor, mas uma hora alguém chega nele e fala: eu venho para a igreja, não estou muito bem na minha vida não, estou pecando, mas eu estou na igreja, então uma hora Deus vai me... e aí? E aí? Nós relativizamos muito aquilo que Deus não relativiza. A gente passa pano onde Deus taca fogo. Nós não estamos dispostos, na maioria das vezes, e nem preparados para sair da nossa zona de conforto e fazer o reino de Deus expandir nessa terra, porque é cômodo a posição em que estamos. Temos uma igreja confortável, temos um equipamento de som que funciona, temos bancos que algumas igrejas gostariam muito de ter, e isso já nos basta, porque nós entendemos muitas vezes que ser igreja é estar aqui. Isso é de uma falta de honestidade com Deus tremenda. É a gente ser muito ingrato, a gente achar que a gente vem aqui um dia da semana, por 2, 3 horas, e achar que isso vale como resposta a um sacrifício de cruz. É a gente chamar de Deus de bobo. E aí eu trago essa situação que Davi passou para o nosso contexto. No mundo atual, onde as palavras machucam e o óbvio, até o óbvio é contrariado, a resposta mais provável é a fuga da responsabilidade. E aí acontece aquilo que eu já falei. Nós colocamos culpa em tudo. A culpa é da mulher que não dá atenção, a culpa é do marido que não faz nada dentro de casa, a culpa é do filho porque é preguiçoso, a culpa é dos problemas que nos envolvem, a culpa é de tudo. Mas nós não assumimos os nossos boletos. E a nossa resposta para com Deus, ela sempre é muito vazia, e a gente fica chamando Deus de bobo, indiretamente. Só que essa da gente ficar colocando culpa nos outros, e aí eu ouço muito, hoje no contexto atual de sociedade, as pessoas falando assim: olha, você não é o que você faz. As
pessoas tentam passar pano mesmo em cima dos nossos erros. Sabe, a teoria do coach. Tudo, o homem está no centro e tudo tem que se moldar, até mesmo a palavra de Deus tem que se moldar para agradar. Meu irmão, isso aqui não chama espada à toa, não. A palavra de Deus não se chama espada à toa. Ou a gente esqueceu, isso aqui é a palavra de Deus e não está aqui para nos agradar. E nessa que a gente vai levando, que a nossa vida, nós não somos aquilo que nós fazemos. E aí eu quero quebrar um biscoitinho sagrado que a gente sempre criou e comeu e que biblicamente não faz o menor sentido. E já eu falo qual que é, mas eu preciso que você abra sua Bíblia em João 3,16. Texto conhecidíssimo, mas você vai abrir porque nós não vamos ler só o 16. João 3,16 diz o seguinte: porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho, para que todo o que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que esse fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Esse é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz, e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Aí eu te pergunto, quero que vocês completem uma frase. Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Aí eu pergunto para você, que base bíblica a gente tem para falar isso? Qual é a base bíblica que a gente tem para afirmar que Deus ama o pecador? Deus amou o mundo de tal maneira e enviou para nós, para que todo aquele que nele não pereça. Então quem não crê vai fazer o quê? Vai perecer. O versículo 18 diz o seguinte: quem não crê no Filho já está condenado. O versículo 20 diz o seguinte: quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz. E a gente às vezes cria esses estereótipos, essas frases de efeito para tentar amaciar o nosso ego. Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Aí eu te pergunto, no juízo final, Deus vai julgar o pecado ou o pecador? Quando chegar lá na frente de Deus, tiver lá seu extrato, seu boleto, ele fala assim: não, foi o pecado que fez isso aí, então Lucas, vamos subir. Ou a gente leva a Deus com seriedade, ou nós vamos ficar criando uma série de contradições bíblicas que só vão nos afastar daquilo que nos confronta. Deus, Ele tem a obra dele completa, e nós somos participantes dessa obra. Nós somos criaturas do Criador. E nada do que a gente fizer aqui nessa terra vai ser capaz de alterar aquilo que Ele já consumou na cruz. Só que nós, cristãos, devemos dar a Deus a resposta do máximo do que nós podemos oferecer. E essa ideia que eu trouxe para a gente refletir: quantas coisas às vezes no mundo nós vemos as pessoas relativizando o pecado, tirando o povo fora da responsabilidade, ou vamos assumir os nossos boletos, vamos assumir nossas dívidas. Eu não consigo encontrar base para eu falar que Deus odeia o pecado, mas ama o pecador, quando Ele vai lançar o cara no mar do inferno. E aí a gente vai lá para Salmo 7,12. Salmo 7,12, a palavra do Senhor diz o seguinte: se o homem não se arrepende, Deus afia a sua espada, arma o seu arco e aponta
prepara as suas armas mortais e faz de suas setas flechas flamejantes. Ô irmão, Deus está lá em cima. Eu brinco com a Larissa de vez em quando que eu vejo umas atrocidades, eu falo para ela, Deus está molando o facão. Mas depois que eu li isso aqui, eu posso falar que Deus está afiando a espada. Deus afia a espada para quem não se arrepende. E a gente fica, sabe? Aí o irmão peca aqui e a gente fala, não julgueis. Até quando? É bíblico, não julgueis para que não sejam julgados. Mas o contexto a gente deturpa para trazer para dentro de nós um evangelho fácil, um evangelho, sabe, montado para nos agradar. Mas a palavra de Deus é a espada de dois gumes. Então, irmão, não tem meia boca, não tem como ser mais ou menos com Jesus. É necessário que a gente mude o nosso passo e aprenda a responder a Deus com alegria, com satisfação de fazer parte do reino dele, mas com muita responsabilidade, porque não é brincadeira o que nós nos propusemos a fazer. No mundo atual nós talvez responderíamos isso, de que não, Davi poderia muito bem dizer, não, mas eu não consegui, me dá uma outra chance, não vai acontecer mais não, mas não fica quieto, fala nada para ninguém não. Natan, estou errado, mas aí sabe o que Davi faz? Meus irmãos, Davi rasga o coração na palavra de Deus, no Salmo 51. Se você quiser abrir, você pode abrir. Salmo 51. Imagina se Davi tivesse essa mentalidade atual, de não assumir as responsabilidades. Aí eu penso o seguinte, irmãos, antes da gente ler. Padeiro faz pão, cozinheiro cozinha, jogador joga, mas pecador não peca? Como é que eu desassocio a imagem do pecado ao pecador? E aí Deus fala que Ele vai estar afiando para passar. E aí eu olho e falo, não, Deus ama o pecador. Ô meu irmão, Ele ama a si mesmo. Deus é glorioso, é grandioso, e Ele ama a si, a obra dele é completa nele. Nós somos participantes disso tudo. E aí a gente vai lá para Salmo 51. Quando Davi abre o coração e se derrama diante de Deus. Para o mestre da música, Salmo de Davi, escrito quando o profeta Natan veio falar com Davi. Esse é o título. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei, e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença, e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que concebeu minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com sopo e ficarei puro. Lava-me e mais branco do que a neve serei. Faz-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagastes exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um puro coração, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecados se voltem para ti, para que os pecadores se voltem para ti. Livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua aclamará a tua justiça. Ó Senhor, dá palavras aos meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor. Não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu os traria.
Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. Por tua boa vontade fazes Sião prosperar, ergue os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios sinceros, das ofertas queimadas e dos holocaustos e novilhos serão oferecidos sobre o teu altar. Olha a diferença de um crente maduro para um crente mimado. Paulo cometeu uma atrocidade? Sim. Paulo falhou diante de Deus e diante dos homens? Sim. Mas ele assumiu. Ele assumiu e trouxe a culpa tão somente para si. No versículo 2 ele fala: lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Ele não ficou de historinha não, galera. Ah, perdoa Jesus, mas Deus, mas o senhor sabe como é que é. Ele poderia. Porque se hoje a gente pode relativizar pecado e Davi era um bom amigo, quem está errado nessa história toda? Ele reconhece que Deus odiou o que ele fez. Verso 4 ele fala: contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Ele disse: ó, quiser me levar, quiser me jogar onde eu quiser, você pode jogar que eu fiz errado mesmo. É justo. Davi, depois de se derramar diante do Senhor, ele finaliza, ou ele dá continuidade a esse salmo, dizendo sobre a esperança em Deus de uma vida pura e de um coração quebrantado. No versículo 10: cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. E aí eu te pergunto mais uma vez, meu irmão, qual é a sua resposta diante do confrontamento, diante do confronto que Deus traz à sua vida, ao seu pecado? E às vezes nós queremos conduzir a nossa mente a pecados moralmente menos aceitos, mas nos esquecemos que, apesar das diferentes consequências do pecado que cometemos, são pecados iguais. São pecados. Contar mentira pode não ter o mesmo peso do que, moralmente, socialmente falando, do que trair a esposa. Mas é pecado igual. Então você pode ser socialmente conhecido como uma boa pessoa, porque você às vezes respeita a sua casa, a sua família, você não trai a sua esposa, você é um bom pai. Mas às vezes o seu coração está completamente fora, distante daquilo que Deus quer. Então não faz diferença. Apagar os nossos pecados com aquilo de bom que a gente faz é loucura, não faz sentido. Nós não temos crédito nenhum para fazer isso. De falar assim: ah não, eu posso pecar aqui porque aqui eu estou top. Não existe. Ou a gente busca uma vida de santidade, meus irmãos, completa, séria, honesta, ou a gente só vai estar enganando a nós mesmos. É tempo da gente virar a chave na nossa vida. E eu não sei qual é o pecado que persegue a tua vida, eu não sei qual é a sua realidade, qual que é o seu, digamos, calcanhar de Aquiles, aquele pecado ou aqueles pecados que sempre te confrontam, que sempre estão ali na sua vida e você às vezes não consegue largar. Ou você diz que não consegue largar, mas na verdade você não quer largar. Mas eu sei que há um Deus Todo-Poderoso, de graça e bondade, que está preparado para ouvir a honestidade do seu coração. E historinha, papo furado, molecagem, não vai colar com Deus, que Deus não é bobo. Ou a gente assume os nossos boletos, assume as nossas dívidas, assume a nossa culpa,
e entrega diante do Senhor tudo isso, ou a gente vai continuar vivendo daqui para pior. Isso serve para todos, crentes e não crentes. Que essa noite seja uma noite em que você possa colocar essa resposta, essa pergunta no seu coração de agora para frente. Qual é a resposta que eu vou dar a Deus quando Ele me confrontar? Davi escolheu se arrepender. Eu não sei o que te persegue, como eu já falei, mas eu sei que existe um Deus que é gracioso e espera a honestidade. Se você for sincero com Deus, a palavra de Deus diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Mas o primeiro passo é fazer o quê? Confessar. Então eu queria que você abaixasse a sua cabeça e refletisse sobre tudo isso que nós conversamos essa noite, aquilo que Deus colocou no meu coração. Coloque-se diante do Senhor nessa hora. Peça para que Ele mostre para você o que você tem falhado, o que você tem deixado de fazer como crente, as responsabilidades que você insiste em não assumir, como homem, como pai, como mulher, no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, na sua vida, nas suas redes sociais, no seu smartphone, que às vezes está cheio de porcaria, cheio de pornografia, cheio de coisa que desagrada a Deus e que te afasta de Deus. Peça para que Deus encontre isso no seu coração, encontre tudo aquilo que você tem feito e que tem desagradado a Ele, para que Ele possa te mostrar e se apresentar como uma alternativa. Fale com o Senhor. Deus, nós não queremos mais, Jesus, mentir e omitir aquilo que nós fazemos de errado, aquilo que nós achamos esconder do Senhor. Nós não podemos mais, ó Pai, nos dar o luxo de achar que a nossa vida pecaminosa e errante não desagrada o Teu coração, porque desagrada, porque nos afasta de Ti, porque nos fazem homens e mulheres que enfrentam o Teu amor com o nosso pecado e a nossa insensatez. Tem misericórdia de nós, ó Deus, que essa noite mais pessoas, assim como eu, possa fazer essa oração que Davi escreveu. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim o espírito reto, o espírito estável. Tem misericórdia da Tua igreja, Jesus, e nos aproxime cada vez mais da Tua palavra, porque nós precisamos ser confrontados pela Tua verdade para ver o Teu reino crescer em nós e através de nós. Coloque esse senso de responsabilidade no nosso coração, Jesus, e que nós possamos nos arrepender, voltar os nossos olhos para o Senhor, o único consumador da nossa fé, e dar uma resposta digna, honesta, certeira e de uma vez por todas ao Senhor. Que o Senhor abençoe, ó Pai, a Tua igreja e nos faça entender a cada dia mais o quão agradável é, Pai, estar em Tua presença. E que para isso, ó Pai, nós precisamos mudar a nossa vida todos os dias, mudar aquilo que desagrada ao Senhor todos os dias, para estarmos nos aproximando do que o Senhor quer de nós, a santidade que tanto agrada ao Senhor. Recebe a nossa oração e recebe o nosso culto, Jesus. É o que nós te clamamos, em nome de Jesus. Amém.